Um milionário levou sua nova governanta para o jantar de gala de sua empresa. Mas o que ela fez chocou a todos. Antes de começarmos a história, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. E, por fim, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveitem a história, pessoal. William Porter atravessou a sala de estar da mansão com passos irritados, o telefone vibrando sem parar no bolso do paletó. Mais uma mensagem do conselho. Mais uma exigência sobre o jantar de gala de amanhã. Mais uma prova da pressão que ele sofria para salvar a imagem da empresa, imagem que ele mesmo havia colocado em risco. Ele parou ao ver a nova governanta temporária limpando os móveis da sala de estar. A mulher nem sequer notou a presença dele, estava muito concentrada em esfregar uma mancha invisível na mesa de centro. Você, William gritou bruscamente. A governanta deu um pulo, quase deixando cair o frasco de produto de limpeza. Quando ela se virou, seus olhos se arregalaram em surpresa. Sr. Porter, eu não sabia que o senhor estava em casa. Precisa de alguma coisa. Qual o seu nome? Daisy. Daisy Stevens. Senhor. William a encarou por um instante. Sem opções, sem tempo e sem paciência, uma ideia absurda lhe ocorreu. Ele estava desesperado, e pessoas desesperadas tomam decisões questionáveis. Quanto você ganha por dia? Daisy franziu a testa, visivelmente confusa. $120. Por quê? Preciso de um acompanhante para o jantar de gala da minha empresa amanhã à noite. William cruzou os braços, com um tom frio e direto. Estou disposto a te pagar $4.000 por algumas horas do seu tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daisy piscou várias vezes, como se tentasse processar se tinha ouvido corretamente. Desculpe, você disse $4.000. Exatamente. Você gostaria de ir comigo ao jantar de gala? William olhou para o relógio com impaciência. É um evento corporativo importante. Preciso estar acompanhada de alguém. Basta usar algo elegante, sentar-se à mesa, sorrir quando necessário e manter-se discreta. Nada de opiniões, nada de conversas desnecessárias, apenas esteja apresentável e discreta. Daisy soltou uma risada incrédula. Você está brincando, né? Não brinco com dinheiro. William manteve a expressão séria. É um acordo comercial simples. Você finge ser minha acompanhante por algumas horas. Eu te pago bem por isso, e todos saem ganhando. Você quer me usar como acessório decorativo? Daisy largou o pano de limpeza sobre a mesa, com a voz carregada de irritação. Como se eu fosse apenas um móvel que combina com o ambiente. Se você quiser colocar dessa forma, sim, disse William sem o menor constrangimento, mas é um móvel que vai render $4.000 para ela. Daisy abriu a boca para responder, provavelmente algo pouco educado, mas hesitou. William percebeu a sutil mudança em sua expressão. Ele percebeu quando a indignação começou a se confrontar com a realidade financeira. Ele conhecia bem esse conflito interno. Era a mesma situação que ele presenciava em negociações difíceis, quando o orgulho entrava em conflito com a necessidade. Isso é completamente ridículo e desrespeitoso, disse Daisy, embora sua voz tivesse perdido um pouco da firmeza. $5.000, aumentou a oferta de William, percebendo uma oportunidade. Minha proposta final. Aceite ou rejeite. Daisy respirou. Seus olhos percorreram o luxuoso quarto, depois voltaram para William com uma mistura de desafio e resignação. Eu farei isso, disse ela finalmente, erguendo o queixo. Mas sejamos claros. Não é porque eu te admiro ou acho isso certo. É porque $5.000 fazem diferença na vida de alguém que realmente precisa trabalhar para sobreviver. E porque tenho curiosidade de ver de perto como funciona esse mundo de pessoas privilegiadas e desinformadas. William arqueou uma sobrancelha. Cuidado com essa língua afiada. Amanhã você vai precisar controlá-la. Amanhã serei a companhia silenciosa e sorridente que você deseja, respondeu Daisy com um toque de sarcasmo. Até hoje sou a governanta que pode dizer o que pensa. Perfeito.
Então temos um acordo. William tirou o celular do bolso. Vou te buscar às 7. Vista algo elegante. Nada extravagante, apenas apresentável. E lembre-se das regras. Sorria. Fique quieta. Não estrague minha noite. Suas expectativas em relação a mim são verdadeiramente inspiradoras, Sr. Porter, disse Daisy com doce ironia. William ignorou o comentário e se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e Daisy, não se atrase. Pontualidade é algo que levo muito a sério. Não se preocupe. Não vou perder a chance de ganhar $5.000 só por aturar a companhia de um milionário arrogante por algumas horas. William saiu da sala sem responder, mas um leve sorriso involuntário surgiu no canto de sua boca. Aquela governanta teve coragem. Ele teve que admitir. Coragem ou loucura. Ainda não tinha certeza de qual das duas. Ao voltar para o escritório, William pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para sua assistente. Problema com a data resolvido. Confirme minha presença no jantar. Do outro lado da sala, Daisy ficou parada por um longo momento, olhando fixamente para a porta por onde William acabará de passar. Então ela olhou para o pano de limpeza em suas mãos, para o aspirador de pó no chão, e soltou uma risada incrédula. Com o que foi que eu acabei de concordar? Murmurou para si mesma. Mas quando pensou nos $5.000, no aluguel atrasado, nas contas não pagas e nas oportunidades que esse dinheiro poderia proporcionar, Daisy balançou a cabeça e voltou ao trabalho. Amanhã será um dia interessante. Muito interessante. Ela simplesmente ainda não sabia o quanto aquela decisão mudaria completamente a sua vida. De volta ao seu escritório, William atendeu ligações de acionistas com renovada confiança. O jantar de gala estava garantido. Ele aparecia acompanhado de uma pessoa querida, transmitia a impressão de estabilidade pessoal exigida pela diretoria e tudo voltava ao normal. Era um plano simples e perfeito. O que poderia dar errado? Ao desligar mais uma chamada, William olhou pela janela com satisfação. Amanhã seria apenas mais um evento corporativo, mais uma noite de negócios e aparições públicas. A governanta desempenharia seu papel como companheira silenciosa. Ele impressionaria os acionistas, e na manhã seguinte, tudo voltaria ao normal. Simples, controlado, previsível. Ele não tinha ideia do quão enganado estava. No dia seguinte, enquanto o sol se punha sobre a cidade, Daisy estava em seu pequeno apartamento vestida de preto, encarando o único vestido minimamente elegante que possuía. Era simples, preta, comprada há anos em liquidação, mas teria que servir. Ela experimentou o vestido em frente ao espelho, ajeitou o cabelo de várias maneiras até encontrar um estilo que parecesse um pouco sofisticado e aplicou a pouca maquiagem que tinha com o máximo cuidado possível. Quando terminou, Daisy olhou para si mesma no espelho e respirou fundo. Ela não tinha a aparência de uma socialite rica, mas também não parecia a governanta que limpava mansões. Ela estava algures entre os dois extremos, apresentável, tal como William exigirá. Sorria e fique quieta, repetia para si mesma, praticando um sorriso falso em frente ao espelho. Fácil, $5.000. Você consegue. Mas algo dentro dela, uma voz teimosa que sempre a metia em encrenca, sussurrou: você consegue mesmo ficar quieta. Daisy afastou o pensamento. Claro que ela podia. Foi apenas uma noite, apenas algumas horas de faz de conta. Então ela voltaria à sua vida normal com mais $5.000 na conta. Sem complicações, sem surpresas. Exatamente às 7 horas, a campainha tocou. Daisy abriu a porta e encontrou William parado no corredor, impecável em um smoking preto que provavelmente custava mais do que todos os móveis do apartamento dela juntos. Ele a examinou de cima a baixo com aquele olhar crítico que já estava se tornando irritantemente familiar. Pontual. Isso é bom, foi tudo o que ele disse antes de se virar e caminhar em direção ao elevador. Boa noite para você também. Que alegria te ver, murmurou Daisy baixinho, pegando sua pequena bolsa e fechando a porta atrás de si. O trajeto até o evento foi marcado por um silêncio constrangedor. William dirigia seu carro de luxo com sua expressão séria de sempre,
checando o celular a cada semáforo vermelho. Daisy olhou pela janela, observando a cidade passar, perguntando-se pela milésima vez se havia perdido a cabeça ao aceitar aquela proposta maluca. Lembrem-se das regras. William finalmente quebrou o silêncio quando se aproximaram do hotel 5 estrelas onde o jantar seria realizado. Sorria, fique ao meu lado e, o mais importante, não diga nada. Absolutamente nada. Deixe que eu conduza todas as conversas. Sim, senhor. Serei um lindo vaso decorativo, respondeu Daisy com uma doçura exagerada. William lançou-lhe um olhar de advertência, mas não respondeu. O soleil de Bale era deslumbrante. Enormes lustres pendiam do teto, mesas decoradas com arranjos florais caros preenchiam o espaço, e pessoas elegantemente vestidas circulavam com taças de champanhe nas mãos. Daisy sentiu-se completamente deslocada, mas manteve a postura ereta e um sorriso educado no rosto. William mal olhou para ela quando entraram, limitando-se a oferecer-lhe o braço num gesto mecânico. Eles foram direto para a mesa principal, onde vários homens de terno e mulheres usando joias brilhantes já estavam sentados. William, que bom que você veio, cumprimentou calorosamente um senhor de cabelos grisalhos. E quem é a encantadora dama que está com você? Esta é Daisy, respondeu William vagamente, puxando uma cadeira para ela sem sequer olhar em seus olhos. Ela vai me acompanhar esta noite. Daisy percebeu imediatamente como ele evitava deliberadamente dar detalhes sobre ela. Sem sobrenome, sem contexto. Era como se ela fosse um objeto temporário, um acessório emprestado trazido para ficar por algumas horas. Ela sentou-se ao lado de William e manteve seu sorriso educado enquanto os outros à mesa a cumprimentavam com uma cortesia superficial. Ela podia sentir os olhares curiosos deles, a avaliação silenciosa. Era óbvio que ela não pertencia àquele lugar. O vestido dela era muito simples. A bolsa dela não tinha etiqueta de grife, e ela definitivamente não tinha aquele ar de confiança entediada que as outras mulheres pareciam exibir naturalmente. O jantar começou com discursos intermináveis sobre crescimento de mercado, expansão de negócios e lucros trimestrais. Daisy comeu em silêncio, ouvindo as conversas ao seu redor. Foi ao mesmo tempo fascinante e perturbador. Essas pessoas falavam sobre demissões de funcionários como se estivessem discutindo o cardápio do jantar. Números, sempre números, nunca pessoas. Precisamos aumentar nossa margem de lucro em pelo menos 20% no próximo trimestre, disse uma mulher com os cabelos loiros impecavelmente penteados, mesmo que isso signifique reduzir o tamanho de alguns departamentos. Os funcionários são recursos substituíveis, concordou outro executivo, cortando seu bife com precisão cirúrgica. O que importa é manter os acionistas satisfeitos. Daisy apertou o garfo com mais força do que o necessário. Recursos substituíveis, como se as pessoas que trabalhavam até tarde, que sustentavam famílias, que davam tudo para aquela empresa fossem apenas linhas em uma planilha. William, ao lado dela, manteve-se calmo e sereno, assentindo com a cabeça em concordância com os comentários. Em nenhum momento ele pareceu incomodado com o frio no quarto. Então, um senhor elegante sentado à sua frente se virou para Daisy com um sorriso condescendente. E você, minha querida? Perguntou ele, num tom que deixava claro que não esperava nada de interessante em troca. O que você acha de todos esses assuntos corporativos? Deve ser bem chato para alguém de fora do mundo dos negócios. Daisy sentiu todos os olhares se voltarem para ela. William enrijeceu ao lado dela, e ela quase podia ouvir seus pensamentos. Sorria. Fique quieta. Não estrague tudo. Ela abriu a boca para dar uma resposta educada e vazia, exatamente como havia prometido. Mas as palavras que saíram foram completamente diferentes. Na verdade, Sr. Moretti, ela leu o nome no cartão à sua frente. Acho fascinante como uma empresa pode apresentar números tão impressionantes em seus relatórios, e ainda assim, perder o único recurso que realmente importa: pessoas engajadas e motivadas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. William ficou paralisado, com sua taça de vinho suspensa no ar. Os outros à mesa piscaram, surpresos, como se um vaso decorativo tivesse acabado de dar uma aula de física quântica.
O Sr. Moretti, no entanto, inclinou-se para a frente com genuíno interesse. Continue. Estou curioso. Daisy sentia o olhar furioso de William queimando em seu rosto, mas uma vez que começava, não conseguia parar. Anos de frustração, de estudar muito e nunca ter a chance de usar esse conhecimento, de limpar escritórios enquanto ouvia executivos incompetentes tomarem decisões terríveis. Tudo isso veio à tona. Olha, eu entendo que os números são importantes, continuou ela, mantendo um tom respeitoso, porém firme. Mas uma empresa que se concentra apenas no lucro a curto prazo e trata os funcionários como peças descartáveis está cavando a própria sepultura. Sem um ambiente de trabalho saudável, sem investir no desenvolvimento da equipe, sem uma verdadeira responsabilidade social, até mesmo os melhores talentos acabam indo embora. E aí não importa quanto dinheiro você tenha para contratar substitutos. A reputação da empresa já estará prejudicada. Interessant. Murmurou Moretti, completamente absorto. E de onde vem esse conhecimento? Em que área você trabalha? Daisy hesitou por um segundo, mas decidiu que já havia quebrado todas as regras mesmo. No momento, trabalho como governanta, Sr. Moretti. Mas eu me formei em administração de empresas há 2 anos. Eu nunca tive uma oportunidade real de usar meu diploma porque ninguém contrata pessoas sem experiência. É um ciclo sem fim. A bomba havia sido lançada. Daisy conseguia sentir a tensão emanando de William como ondas de calor. Ele havia levado uma governanta para o jantar mais importante do ano, e agora todos sabiam disso. Mas Moretti não pareceu constrangido. Pelo contrário, seus olhos brilhavam com genuína curiosidade. Uma governanta com formação em administração de empresas. Que desperdicio de talento. Por favor, continue. Você mencionou o ambiente de trabalho. O que você mudaria especificamente em uma empresa como a nossa? Assim, para absoluto horror de William e crescente fascínio de todos os outros à mesa, Daisy começou a falar sobre gestão de pessoas, sobre a importância de programas de integração, sobre como pequenos investimentos no bem-estar dos funcionários poderiam trazer enormes retornos em produtividade e lealdade à marca. Ela mencionou estudos, citou casos de sucesso, falou sobre tendências de mercado e a importância de se adaptar às novas gerações de trabalhadores. Cada palavra transparecia a paixão de alguém que estudou o assunto por amor, e não apenas por obrigação. William ficou paralisado ao lado dela, dividido entre a raiva por ter suas ordens completamente ignoradas e o choque ao descobrir que a governanta que ele contratara como um mero enfeite era, na verdade, mais qualificada do que metade dos executivos presentes àquela mesa. Extraordinário, disse Moretti finalmente, recostando-se na cadeira com um sorriso pensativo. Senhorita Daisy, que tragédia que uma mente como a sua esteja sendo desperdiçada limpando casas. É exatamente esse tipo de perspectiva inovadora que precisamos nesta empresa. Daisy piscou, surpresa. Senhor, venha me ver na segunda-feira de manhã, disse Moretti, entregando-lhe um cartão de visitas. Tenho uma vaga no Departamento de Recursos Humanos. É um cargo de nível inicial, claro, mas com grande potencial de crescimento para quem demonstrar competência. E algo me diz que você demonstrará. O mundo pareceu parar por um instante. Daisy olhou para o cartão em sua mão como se fosse um bilhete de loteria premiado. Uma verdadeira oportunidade. Depois de todo esse tempo, finalmente alguém estava lhe dando uma chance. Eu aceito. Muito obrigado, Sr. Moretti. Ela gaguejou, com a voz embargada pela emoção. William, ao lado dela, parecia um homem que acabará de presenciar um acidente de carro em câmera lenta. Seu companheiro descartável acabará de conseguir um emprego em sua própria empresa. A noite tinha acabado de ficar muito mais complicada. O resto do jantar foi uma estranha mistura de conversa animada e silêncio gélido vindo especificamente da cadeira ao lado de Daisy. William não lhe dirigiu uma única palavra durante o resto da noite, limitando-se a responder às perguntas dos acionistas com respostas curtas e tensas. Daisy, por outro lado, foi bombardeada com perguntas. Moretti pareceu genuinamente fascinado, pedindo sua opinião sobre diferentes aspectos da gestão empresarial.
Outros executivos se juntaram à discussão, alguns por curiosidade, outros claramente céticos de que uma governanta pudesse realmente saber algo sobre a administração. Então, você realmente acredita que investir em programas de bem-estar aumenta a produtividade? Perguntou uma mulher de óculos, com um tom de dúvida na voz. Não se trata de acreditar, é um fato comprovado, respondeu Daisy, acompanhando o ritmo da conversa. Funcionários felizes faltam menos ao trabalho por motivo de doença, produzem mais e permanecem mais tempo na empresa. Isso reduz os custos de recrutamento e treinamento. É matemática básica, só que com pessoas envolvidas. A mulher pareceu impressionada. William parecia prestes a ter um colapso nervoso. Quando o jantar finalmente terminou, William praticamente arrastou Daisy para fora do salão de baile. Ele não disse uma palavra até chegarem ao estacionamento, onde finalmente explodiu. Você tinha uma instrução simples, disse ele entre dentes cerrados, abrindo a porta do carro com mais força do que o necessário. Uma instrução simples. Fique em silêncio. Tecnicamente, você também me disse para sorrir, e eu sorri bastante, respondeu Daisy, entrando no carro com um olhar inocente. Então, eu atendi a pelo menos 50% das expectativas. Isso não é um fracasso. Isso não tem graça, Daisy. William ligou o carro bruscamente. Você me envergonhou na frente dos acionistas mais importantes da empresa. Ah, sim, que vergonha ter alguém inteligente e relevante sentada ao seu lado. Daisy cruzou os braços. Seria muito melhor se eu simplesmente ficasse sentada ali parecendo um manequim bem vestido. Isso sim teria causado uma ótima impressão. William cerrou os dentes, claramente fazendo um esforço quase sobre-humano para não dizer algo de que se arrependeria mais tarde. A viagem de volta foi ainda mais silenciosa do que antes, mas desta vez o silêncio estava carregado de tensão. Quando pararam em frente ao prédio de Daisy, ela estava prestes a sair do carro quando William finalmente falou. Na segunda-feira, você não aparecerá. Daisy vai-se lentamente para encará-lo. O que? Você não vai aceitar esse emprego, disse William, olhando fixamente para a frente. Vou dobrar o pagamento de hoje à noite. $10.000 para você esquecer tudo isso e seguir em frente com a sua vida. Por um instante, Daisy ficou olhando para ele incrédula. Então ela começou a rir, uma risada genuína que começou suavemente e cresceu até preencher todo o carro. Você não pode estar falando sério, ela conseguiu dizer entre risos. Você realmente acha que pode comprar meu silêncio e me fazer desistir de uma oportunidade de carreira real? $15.000. William fez a oferta, ainda sem olhar para ela. Você não entendeu nada, não é? Daisy parou de rir, e sua voz agora era séria. Não se trata de dinheiro, William. Trata-se de finalmente ter a oportunidade de usar tudo o que estudei, de provar que sou capaz, de fazer algo que realmente importa. Você poderia oferecer $1 milhão e a resposta ainda seria não. Você vai se arrepender disso, disse William friamente. Trabalhar comigo não será fácil. Posso tornar sua vida muito difícil nessa empresa. Ameaças agora. K-Class. Daisy abriu a porta do carro. Obrigado por confirmar que fiz a escolha certa. E, só para constar, pode ficar com seus $15.000. Vou ganhar meu dinheiro com trabalho honesto, não aceitando subornos de um milionário rabugento. Ela saiu do carro e bateu a porta com força, demonstrando satisfação. Quando estava a meio caminho da entrada do prédio, ela se virou e gritou. Ah, e os $5.000 do acordo original. Ainda espero recebê-los na segunda-feira. William arrancou em disparada, deixando Daisy parada na calçada com um sorriso triunfante no rosto. Na manhã seguinte, Daisy acordou ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Ela pegou o cartão de visitas de Moretti em seu criado mudo e ficou olhando para ele por um longo momento. Foi real. Foi realmente real. Ela passou o fim de semana dividida entre a empolgação e o nervosismo. Com o pouco dinheiro que havia economizado, ela comprou 2 roupas para o escritório, pesquisou tudo o que pôde sobre a Porter Enterprises na internet e ensaiou mentalmente como seria seu primeiro dia.
Segunda-feira chegou muito depressa. Às 8 horas da manhã, Daisy estava em frente ao imponente prédio da Porter Enterprises, vestindo calças pretas simples, uma camisa branca e um blazer que havia encontrado em liquidação. Nada de luxo, mas profissional. A recepcionista a encaminhou ao Departamento de Recursos Humanos, onde ela foi recebida por uma mulher chamada Jennifer, que seria sua supervisora direta. "O Sr. Moretti me falou de você", disse Jennifer com um sorriso caloroso. "Ele disse que você tem ideias muito interessantes sobre gestão de pessoas. Estou ansioso para trabalhar com você." Daisy foi apresentada à equipe, recebeu seu crachá de funcionária e foi conduzida a um cubículo pequeno, porém aconchegante. Tudo parecia um sonho. Um sonho muito real e um pouco assustador. Ela estava organizando suas coisas na mesa quando ouviu uma voz familiar e desagradável atrás dela. "Vejo que você realmente resolveu aparecer." Daisy se virou e encontrou William parado ali, de braços cruzados, com aquele mesmo olhar de desaprovação que ela conhecia tão bem. "Bom dia para você também, chefe", ela respondeu com uma doçura exagerada. "Ou devo dizer ex-chefe? Não sei bem como funciona a hierarquia agora que não sou mais sua governanta." "Você se reporta a Moretti e ele se reporta a mim", disse William secamente. "Então, tecnicamente, eu ainda sou seu chefe. E deixe-me ser claro, não vou facilitar as coisas para você. Se você quiser provar que merece estar aqui, terá que trabalhar o dobro que qualquer outra pessoa." "Que bom, porque eu estava realmente preocupada que você me tratasse de forma diferente." Daisy revirou os olhos. Relaxa, William. "Não preciso dos seus favores. Só preciso que você fique fora do meu caminho." "Ah, vou ficar de olho em você bem de perto", disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. "Cada erro, cada deslize, cada relatório entregue um minuto atrasado. Eu verei tudo." "Ótimo. Então você terá bastante tempo livre porque não pretendo cometer erros", disse Daisy, acomodando-se com satisfação em sua nova cadeira giratória. "Agora, com licença, tenho trabalho de verdade a fazer. Ao contrário de algumas pessoas que aparentemente têm tempo a perder ameaçando novos funcionários." William abriu a boca para responder, mas Jennifer apareceu naquele instante com uma pilha de documentos. "Daisy, preciso que você revise esses relatórios sobre o clima organizacional e me dê seu feedback até o final do dia. Sr. Porter, posso ajudá-lo em algo?" William lançou um último olhar pesado para Daisy antes de se virar. "Não, já chega por aqui." Assim que ele saiu, Jennifer se aproximou e sussurrou: "Ele é sempre tão mal-humorado. Ou você tem um talento especial para irritá-lo?" "Acho que é um pouco dos dois", admitiu Daisy com um sorriso. "Mas considerando que até semana passada eu estava limpando a mansão dele, acho que ele ainda está assimilando tudo isso." Os olhos de Jennifer se arregalaram. "Você era a governanta dele? Sério?" "Era", disse Daisy, pegando o primeiro relatório da pilha. "E agora sou a funcionária que ele mais adora odiar. Mas tudo bem. Que ele fique de mau humor no canto dele. Eu tenho uma carreira para construir." E enquanto mergulhava nos documentos, Daisy não conseguiu conter o sorriso. Sua nova vida havia oficialmente começado. E parecia que ia ser muito mais interessante do que ela jamais imaginara. As primeiras semanas de Daisy na Porter Enterprises foram uma montanha-russa de emoções e aprendizado. Ela se dedicava de corpo e alma a cada tarefa, analisando relatórios, participando de reuniões e absorvendo informações como uma esponja. Jennifer ficou impressionada com a rapidez com que compreendeu os processos internos da empresa. "Tem certeza de que nunca trabalhou em um ambiente corporativo antes?" perguntou Jennifer certa tarde, enquanto revisava um relatório que Daisy havia preparado. "Porque isto é impecável, melhor do que o que alguns dos nossos analistas seniores conseguem entregar. Digamos que eu tive bastante tempo para estudar teoria enquanto limpava escritórios", respondeu Daisy com um sorriso. "Nada como passar aspirador de pó enquanto se ouve executivos discutindo estratégias para aprender na prática." O que ela não mencionou foi que William fazia questão de aparecer no Departamento de Recursos Humanos pelo menos 3 vezes por semana,
sempre com alguma desculpa corporativa, mas claramente de olho em cada movimento dela. E Daisy, sendo Daisy, nunca perdia a oportunidade de provocá-lo. Senior Porter. Que surpresa vê-lo aqui pela terceira vez hoje, disse ela durante uma de suas visitas, sem sequer levantar os olhos da planilha que estava revisando. Estou começando a achar que você está monitorando meu trabalho. Ou talvez você simplesmente sinta falta dos dias em que eu limpava sua casa. William lançou-lhe um olhar frio. Estou simplesmente garantindo que os padrões da empresa sejam mantidos em todos os departamentos. Claro, e por pura coincidência, o departamento que mais precisa dessa garantia é justamente aquele em que eu trabalho. Daisy finalmente olhou para ele com um sorriso tão inocente que parecia irreal. Que dedicação admirável! Jennifer, observando a cena de sua mesa, tentou disfarçar o riso com a mão. Mas o verdadeiro teste veio quando Daisy foi chamada para sua primeira reunião estratégica importante. Tratava-se de uma discussão sobre a reestruturação de várias divisões, e ela representaria o departamento de RH porque Jennifer estava em viagem de negócios. Apenas observe e anote, Jennifer lhe disse antes de sair. Você ainda está aprendendo. Não precisa falar a menos que se sinta à vontade. Daisy entrou na sala de conferências e imediatamente sentiu o peso de todos os olhares. Executivos experientes, diretores de departamento e à cabeceira da mesa, William, com aquela expressão que ela já conhecia bem, esperando que ela falhasse. Vamos começar, disse William secamente. Temos uma proposta para reduzir o quadro de funcionários em 15% no departamento de atendimento ao cliente. Os números mostram que podemos manter a produtividade com menos pessoas se otimizarmos nossos processos. Os diretores começaram a debater, a maioria concordando com a lógica fria dos números. Daisy ouvia atentamente, tomando notas, mas sentia uma crescente inquietação no peito. É uma medida necessária, concluiu o diretor financeiro. Precisamos cortar custos sempre que possível. Com todo o respeito, a voz de Daisy rompeu o consenso da sala, e todos se viraram para olhá-la. Ela pôde ver William enrijecer na cadeira. Acho que essa análise está incompleta. Incompleto. O diretor financeiro ergueu uma sobrancelha. De que maneira, Senhorita Stevens? Daisy Stevens, disse ela, respirando fundo e decidindo que, já que tinha começado, podia muito bem terminar. Os números podem indicar que a produtividade permanece a mesma, mas não levam em conta o impacto no moral da equipe, a sobrecarga dos funcionários restantes e, principalmente, a qualidade do atendimento ao cliente. Um corte de 15% significa que os funcionários restantes trabalharão mais, ficarão estressados e, eventualmente, a qualidade do serviço cairá. Isso afeta diretamente a satisfação do cliente e, a longo prazo, a receita da empresa. Isso é pura especulação, rebateu outro diretor. Não temos dados concretos sobre isso. Na verdade, sim, disse Daisy, abrindo seu laptop e projetando uma apresentação que havia preparado nas últimas semanas, prevendo exatamente esse tipo de discussão. Analisei os dados da empresa dos últimos 5 anos. Sempre que houve uma redução significativa de pessoal, 3 meses depois vimos um aumento nas reclamações dos clientes e uma queda na retenção de funcionários. O custo de recrutamento e treinamento de substitutos acabou sendo maior do que a economia inicial. Está tudo documentado aqui. O silêncio na sala era denso. Os diretores olharam para a tela, depois para Daisy, depois para William, que parecia estar travando uma batalha interna entre o orgulho ferido e o reconhecimento relutante de que ela estava certa. Você preparou isso sozinho? Perguntou Moretti, que estava sentado na ponta da mesa, com evidente interesse. Sim, senhor. Nas últimas 3 semanas, enquanto me familiarizava com os processos da empresa, respondeu Daisy, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo. E eu tenho uma contraproposta. Em vez de demitir pessoas, que tal investir em treinamento e otimização de processos de verdade? Posso apresentar um plano detalhado que mantém todos os empregos e ainda aumenta a eficiência em 20%. 20%? O diretor financeiro pareceu cético. Isso é muito ambicioso para alguém que está aqui há menos de um mês.
Ambicioso, mas possível, disse Daisy com firmeza. Posso provar isso com dados. William finalmente falou, com a voz mais controlada do que Daisy esperava. Apresente o plano na próxima reunião. Se for viável, nós o analisaremos. Não foi uma aprovação calorosa, mas também não foi uma rejeição. Daisy aceitou com um aceno de cabeça. Quando a reunião terminou, ela estava guardando suas coisas quando William se aproximou dela. Todos os outros já tinham saído, restando apenas os dois no quarto. Você está se metendo em águas profundas, disse ele em voz baixa, mas apenas o suficiente para que ela ouvisse. Resultados promissores que você talvez não consiga alcançar. E você está subestimando do que sou capaz, de novo, respondeu Daisy, encarando-o diretamente. Você não aprendeu nada com o jantar de gala. Ter sorte uma vez não significa que vai acontecer de novo, disse William, cruzando os braços. Não foi sorte. Foi a preparação encontrando a oportunidade, disse Daisy, pegando sua bolsa. E para a sua informação, eu não prometo nada que não possa cumprir. Este plano vai funcionar. E quando funcionar, você terá que engolir seu orgulho e admitir que estava errado a meu respeito. Confiante, observou ele, embora houvesse algo diferente em seus olhos agora. Não era mais apenas desprezo. Era algo mais complicado, algo que Daisy não conseguia decifrar. Realista, corrigiu ela. Há uma diferença. Daisy caminhou em direção à porta, mas parou e se virou. E William, ainda estou esperando aqueles $5.000 que você me prometeu para a noite de gala. Só para lembrar. A expressão de William foi impagável, uma mistura de incredulidade e irritação que fez Daisy sorrir genuinamente ao sair da sala. Nos dias seguintes, Daisy praticamente morou no escritório, desenvolvendo seu plano detalhado. Ela conversou com funcionários de diferentes departamentos, analisou processos, identificou gargalos e criou soluções práticas. Jennifer contribuiu com ideias valiosas, e até mesmo alguns colegas de outras equipes ofereceram sugestões depois de tomarem conhecimento do projeto. Você está causando tumulto por aqui, comentou Jennifer, trazendo uma xícara de café para Daisy numa noite em que ela estava trabalhando até tarde. As pessoas estão entusiasmadas. Já faz anos que ninguém propõe algo que realmente leve em consideração o bem-estar dos funcionários. Isso acontece porque as pessoas que tomam as decisões geralmente nunca estiveram do outro lado, disse Daisy, digitando mais um ponto em sua apresentação. Eles nunca esfregaram o chão, nunca se preocuparam em pagar o aluguel no fim do mês. É fácil cortar 15% quando você não sabe os nomes ou as histórias das pessoas que estão sendo demitidas. William não vai gostar de ser desafiado novamente, avisou Jennifer gentilmente. William não gosta de nada do que eu faço, Daisy deu de ombros. Mas isso não me impedirá de fazer o que é certo. E enquanto finalizava os últimos detalhes de sua apresentação, Daisy não conseguiu conter o sorriso de determinação. A próxima reunião será decisiva. Era a oportunidade dela provar, não só para William, mas para todos, que ela não era apenas uma governanta sortuda. Ela era uma profissional competente e estava ali para ficar. O dia da apresentação chegou mais rápido do que Daisy gostaria. Ela chegou à sala de reuniões 15 minutos antes, verificando pela 10ª vez se todos os slides estavam em ordem e se os dados estavam atualizados. Respirar ajuda, sabia? Disse Jennifer ao entrar na sala com um sorriso encorajador. Você vai se sair muito bem. É fácil para você dizer. Não é você quem vai dizer a uma sala cheia de executivos que eles estão fazendo tudo errado, disse Daisy, ajeitando seus papéis pela 3ª vez, mais por nervosismo do que por necessidade. Tecnicamente, você vai dizer a eles que existe uma maneira melhor de fazer as coisas. É diferente, Jennifer piscou, e muito mais diplomático. Os executivos começaram a chegar, tomando seus lugares ao redor da mesa. Daisy reconheceu a maioria dos rostos da reunião anterior. O diretor financeiro cético, Moretti, que sempre parecia genuinamente interessado, e William, que entrou por último e sentou-se à cabeceira da mesa com aquela expressão indecifrável que ela já começava a conhecer muito bem. Vamos começar,
disse William, folheando alguns documentos. Senhorita Stevens, acredito que a senhora tenha uma proposta alternativa para nossa reestruturação. Sim, senhor. Daisy se levantou e conectou seu laptop ao projetor. Suas mãos tremiam levemente, mas ela disfarçou bem. Passei as últimas semanas analisando nossos processos internos e conversando com funcionários de diferentes departamentos. O que descobri foi bastante revelador. O primeiro slide mostrava um gráfico detalhado. Nosso maior problema não é o número de funcionários. É a falta de comunicação entre os departamentos e os processos redundantes que fazem as pessoas perderem tempo em tarefas que poderiam ser automatizadas ou simplificadas. Daisy passou para o próximo slide, ganhando confiança. Por exemplo, o departamento de atendimento ao cliente atualmente preenche 4 formulários diferentes para resolver uma única reclamação. Cada formulário é enviado para um departamento diferente e as informações muitas vezes se perdem no processo. Se criarmos um sistema integrado, podemos reduzir esse processo a um único formulário que atualiza automaticamente todos os departamentos relevantes. Esse é apenas um exemplo, interrompeu o diretor financeiro. Como isso se traduz em um aumento de 20% na eficiência? Já vou chegar lá, disse Daisy calmamente. Identifiquei 15 processos principais que estão sendo executados de forma ineficiente. Juntos, eles representam aproximadamente 120 horas de trabalho desperdiçadas por semana. Se otimizarmos cada um desses processos, não só poderemos manter todos os empregos, como também liberaremos tempo para que os funcionários se concentrem em tarefas que realmente agregam valor. Ela mostrou planilhas detalhadas, cronogramas de implementação e até mesmo citações de funcionários que havia entrevistado. Cada argumento foi sustentado por dados concretos e cada projeção foi baseada em análises reais. O investimento inicial para implementar essas mudanças é de cerca de $200 mil, continuou Daisy. Pode parecer muito no início, mas se compararmos com os custos de demissões, recrutamento futuro e perda de produtividade durante períodos de adaptação, economizamos cerca de $300 mil no primeiro ano. E isso sem contar o impacto positivo na motivação da equipe e na satisfação do cliente. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio da reunião anterior. Não foi choque, foi consideração genuína. Daisy conseguia ver os executivos processando as informações, fazendo cálculos mentais, ponderando os prós e os contras. Com quantos funcionários você conversou enquanto preparava isso? Perguntou Moretti, folheando a cópia impressa que Daisy havia distribuído. Daisy riu, mas a menção de William trouxe de volta aquele momento estranho do encontro. Ele havia aprovado a proposta dela e, mais do que isso, havia confiado a ela a liderança do projeto. Não fazia sentido. A última coisa que William queria era vê-la ter sucesso. Certo. Ei, volte para a terra. Jennifer estalou os dedos em frente ao rosto de Daisy. Não há tempo para pensar demais. Você tem um projeto para construir e uma equipe para formar. A comemoração vem depois. Você tem razão. Daisy balançou a cabeça, afastando seus pensamentos. Preciso começar a trabalhar na programação e decidir quem convidar para a equipe. Você já tem alguém em mente? Algumas pessoas, disse Daisy, abrindo seu laptop. Conversei com muita gente durante minha pesquisa. Existem funcionários realmente talentosos que nunca tiveram a chance de mostrar o que podem fazer. Algo parecido com o que eu era alguns meses atrás. Jennifer Sorio. Você vai dar aos outros o mesmo tipo de oportunidade que você teve. Eu gosto disso. Enquanto Daisy começava a fazer anotações, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Boa apresentação. Não estrague o projeto. WP. Ela encarou a mensagem por um longo momento, sem saber ao certo o que sentir. Foi um elogio? Uma ameaça? Um pouco de ambos? No fim, ela decidiu que não importava. Ela tinha um projeto para liderar e ia se dedicar ao máximo. Nos dias seguintes, Daisy se transformou em um turbilhão de energia e determinação. Ela montou sua equipe com cuidado, escolhendo funcionários que conheceu durante sua pesquisa. Pessoas que não apenas tinham habilidade,
mas também um desejo genuíno de fazer a diferença. Havia um tal de Thomas, do atendimento ao cliente, que tinha ideias brilhantes, mas nunca era ouvido. Linda, do departamento de contabilidade, conhecia os sistemas melhor do que ninguém. E Patrick, um analista júnior que tinha um olhar impressionante para a melhoria de processos. Bem-vindos ao projeto mais ambicioso e potencialmente desastroso de suas carreiras, disse Daisy em sua primeira reunião de equipe, sorrindo com uma mistura de confiança e nervosismo. Vamos mudar a forma como esta empresa funciona, e há 50% de chance de acabarmos como heróis ou desempregados. Que inspirador! Ryu Thomas? Adoro quando as probabilidades estão igualmente divididas. O projeto começou com toda a energia. Daisy dividia seu tempo entre reuniões com diferentes departamentos, análise de dados e a implementação gradual de mudanças. Foi exaustivo, mas também emocionante ver as coisas começarem a se encaixar. O problema era que William havia decidido supervisionar pessoalmente cada etapa do projeto. E quando digo cada passo, quero dizer cada pequeno detalhe, cada decisão, cada relatório. Senhorita Stevens, preciso que a senhora explique por que decidiu começar pelo departamento de logística em vez do financeiro, disse ele certa tarde, aparecendo em sua mesa com uma cópia da escala de trabalho. Boa tarde para você também, William, respondeu Daisy sem desviar o olhar da planilha. Estou bem, obrigado por perguntar. Isto não é uma piada. Estou a falar de decisões estratégicas. E estou falando de boas maneiras básicas. Daisy finalmente olhou para ele. Mas já que você perguntou tão educadamente, comecei pela logística, pois foi aí que identificamos os principais gargalos. Resolver esses problemas primeiro gera um efeito positivo em outros departamentos. Está tudo explicado no relatório que enviei ontem, aquele com 23 páginas que você claramente não leu até o fim. William cerrou os dentes. Li o relatório inteiro. Então por que você está fazendo perguntas cujas respostas estão na página 12? A tensão entre eles era quase palpável, e Thomas, que por acaso passava por ali, deu uma rápida guinada estratégica na direção oposta, claramente não querendo fazer parte do fogo cruzado. Só estou me certificando de que você sabe o que está fazendo, disse William, em voz mais baixa. Agora, só peço que confie no trabalho que me confiou, retrucou Daisy. Olha, eu sei que você está esperando que eu fracasse, que eu prove que você estava certo sobre mim o tempo todo, mas eu não vou facilitar para você. Este projeto vai dar certo. Sua confiança é admirável, ou ilusória. Ainda não decidi qual das duas, disse William, virando-se para sair, mas parou em seguida. Reunião de acompanhamento amanhã às 9 horas. Não se atrase. Eu nunca me atraso, murmurou Daisy assim que ele se afastou o suficiente para não ouvir. Ao contrário de um certo pagamento de $5.000 que está atrasado há semanas. As semanas passaram em ritmo frenético. O projeto piloto começou a mostrar resultados, pequenos a princípio, mas constantes. O tempo de resolução de problemas no departamento de logística caiu 17% nas primeiras 3 semanas. Os funcionários relataram menos frustração com processos redundantes. E, surpreendentemente, o moral da equipe havia melhorado visivelmente. Está funcionando, disse Linda durante uma das reuniões da equipe, mostrando os números mais recentes. Está mesmo funcionando. Não consigo acreditar. Ei, tenha um pouco de fé na sua líder destemida, disse Daisy, fingindo estar ofendida. Eu te disse que ia funcionar. Você também disse que tínhamos 50% de chance de sermos demitidos, Patrick lembrou-lhe, rindo. Uma questão técnica menor, Daisy deu de ombros. O importante é que estamos no caminho certo, mas não podemos relaxar. O William está à espera de algum erro para poder dizer que sabia que isto não ia funcionar. Como se tivesse sido convocado, William apareceu à porta da sala de reuniões naquele exato momento. Estou interrompendo algo importante? Perguntou ele, entrando sem esperar por uma resposta. Só estou salvando a empresa de decisões ruins de gestão, respondeu Daisy docemente. Nada demais. A equipe tentou disfarçar os sorrisos.
William ignorou o comentário e foi direto ao ponto. O conselho quer uma apresentação preliminar dos resultados. Na próxima semana. Daisy sentiu o estômago se contrair. Semana que vem? É muito cedo. Ainda estamos em fase de implementação. Eles querem saber se vale a pena continuar o investimento ou se devem voltar ao plano original de redução de tamanho, disse William, cruzando os braços. Você tem 6 dias para preparar algo convincente. 6 dias, repetiu Daisy, calculando mentalmente tudo o que precisava ser feito. Claro. Por que estabelecer um prazo razoável quando podemos adicionar pressão desnecessária? Bem-vindo ao mundo corporativo, respondeu William. Pensei que você já estivesse acostumado com isso. Depois que ele saiu, a equipe olhou para Daisy com evidente preocupação. Será que conseguimos preparar algo sólido em 6 dias? Perguntou Thomas. Teremos que fazer isso. Daisy respirando. Muito bem, novo plano. Precisamos reunir todos os dados que temos, fazer análises comparativas, preparar projeções e criar uma apresentação que deixe absolutamente claro que este projeto não só está funcionando, como é essencial para o futuro da empresa. Sem pressão, murmurou Linda. Muita pressão, corrigiu Daisy com um sorriso cansado. Mas se eu conseguir passar de governanta a líder de projeto em alguns meses, podemos fazer uma apresentação incrível em 6 dias. Os dias seguintes foram uma maratona de trabalho. Daisy e sua equipe praticamente moravam no escritório, organizando dados, criando gráficos e refinando argumentos. Jennifer trouxe café e palavras de encorajamento. Moretti passou por lá algumas vezes para acompanhar o progresso da equipe e sempre saía impressionado com sua dedicação. William também apareceu, mas suas visitas foram diferentes. Ele não fez comentários sarcásticos como antes. Ele apenas observou, ocasionalmente oferecendo uma sugestão inesperadamente útil, e saiu sem dizer muita coisa. Ele está agindo de forma estranha, disse Thomas após uma dessas visitas. Menos hostil. É suspeito. Talvez ele esteja planejando alguma coisa, sugeriu Patrick. Ou talvez, sugeriu Linda, ele esteja começando a perceber que Daisy sabe o que está fazendo. Daisy não disse nada, mas secretamente esperava que Linda estivesse certa. Na noite anterior à apresentação, Daisy estava sozinha no escritório, revisando os slides pela última vez. Era quase meia-noite quando ela ouviu passos no corredor. Surpresa, ela olhou para cima e viu William parado na entrada de sua cabine. Ainda está aqui? Perguntou ele. Eu poderia dizer o mesmo de você. Daisy salvou o arquivo e recostou-se na cadeira. Você veio verificar se estou pronto para fracassar amanhã? Vim trazer isto, disse ele, colocando um envelope sobre a mesa dela. Daisy pegou o objeto, intrigada. Dentro havia um cheque de $5.000. O pagamento do jantar de gala, disse William, com as mãos nos bolsos. Com juros pelo atraso. Daisy olhou para o cheque, depois para ele, completamente sem palavras pela primeira vez em semanas. Você merece ser pago, continuou ele. E eu deveria ter feito isso semanas atrás. Considerem isso como um pedido de desculpas por várias coisas. Várias coisas, Daisy repetiu lentamente. Esse específico. Por te tratar como um acessório, por te subestimar, por tornar seu trabalho mais difícil do que precisava ser, enumerou William, e cada palavra pareceu-lhe custar caro. Seu projeto está funcionando melhor do que eu esperava. Melhor do que qualquer um esperava. Isso foi quase um elogio, disse Daisy, piscando dramaticamente. Estou alucinando de exaustão, ou William Porter acabou de admitir que eu estava certo? Um leve sorriso surgiu no canto da boca de William. Não se acostume com isso. Não se preocupe. Tenho certeza de que você voltará a ser insuportável amanhã de manhã, disse Daisy, guardando o cheque na bolsa. Mas obrigada por isso, e por, sabe, não estar ativamente me sabotando. O nível de exigência é bem baixo se isso já merece um agradecimento, comentou ele. Bem, foi você quem definiu esse valor tão baixo. William riu. Foi um som curto e inesperado, mas genuíno.
Boa sorte amanhã, Daisy. Não que você vá precisar. E com isso, ele foi embora, deixando Daisy sozinha com seus pensamentos confusos e um cheque de $5.000 na bolsa. Talvez, só talvez, William Porter não fosse apenas o milionário arrogante que ela pensava conhecer. Na manhã seguinte, Daisy acordou com o alarme tocando insistentemente às 6 horas da manhã. Ela só havia dormido 4 horas, mas a adrenalina já corria em suas veias. Hoje era o dia. A apresentação que determinaria se o projeto dela continuaria ou se tudo voltaria ao plano original de redução de pessoal. Ela escolheu uma roupa profissional, mas que transmitisse confiança, praticou seu discurso 3 vezes em frente ao espelho e saiu de casa com seus slides salvos em 2 pendrives, pois não confiava na tecnologia em momentos críticos. Quando ela chegou ao escritório, sua equipe já estava reunida na sala de conferências, todos exibindo a mesma mistura de nervosismo e determinação. Alguém dormiu? Perguntou Daisy, colocando sua pasta sobre a mesa. Dormir é para os fracos, disse Thomas, visivelmente sob o efeito de cafeína em excesso. E para pessoas que não precisam convencer um conselho de executivos mal-humorados de que a mudança é possível. Que discurso inspirador, disse Linda, revirando os olhos. Todos nós teremos úlceras antes dos 30 anos. Tenho 32 anos, então estou seguro, acrescentou Patrick, tentando aliviar o clima. A sala de conferências principal começou a encher às 8h45. Daisy observava através da parede de vidro a chegada dos membros do conselho, todos impecavelmente vestidos com ternos elegantes e expressões sérias. Moretti deu-lhe um sorriso encorajador. O diretor financeiro apenas assentiu com a cabeça, tão neutro como sempre. William foi o último a chegar, exatamente às 8h59. Seus olhos encontraram os de Daisy por um breve instante, e ele lhe deu um aceno de cabeça quase imperceptível. Ela não sabia dizer se era um incentivo ou apenas um reconhecimento, mas de alguma forma ajudou. Chegou a hora. Jennifer apareceu ao lado dela. Você vai ser ótimo. Ponto. Daisy respirou fundo, pegou seu laptop e entrou na sala. Bom dia a todos. Ela começou a conectar seu equipamento ao projetor. Agradeço o tempo dedicado a ouvir sobre o progresso do projeto de otimização de processos. O primeiro slide apresentava um resumo executivo claro e conciso. Nas últimas 6 semanas, implementamos mudanças estruturais em 2 departamentos piloto, logística e atendimento ao cliente. Os resultados até agora superaram nossas projeções iniciais. Ela acendeu as paradas de sucesso. As linhas ascendentes eram inegáveis. Na área de logística, reduzimos o tempo médio de processamento em 22%. No atendimento ao cliente, as taxas de resolução no primeiro contato aumentaram 18%. Mas os resultados mais importantes não são aqueles mostrados nos gráficos tradicionais. Daisy exibiu os dados da pesquisa de satisfação dos funcionários. O moral nos departamentos envolvidos melhorou significativamente. Não tivemos nenhum pedido de demissão nas últimas 6 semanas, em comparação com uma média histórica de 3 a 4 por mês, e os índices de satisfação do cliente melhoraram em 12%. Números impressionantes, comentou um dos membros do conselho. Mas quanto disso é apenas efeito da novidade? Como garantir que seja sustentável? Excelente pergunta. Daisy estava preparada para isso. Implementamos sistemas de monitoramento contínuo e criamos grupos de feedback semanais. Os funcionários agora têm voz ativa para sugerir melhorias adicionais, criando um ciclo constante de progresso. Esta não é uma mudança pontual. É uma mudança cultural. O diretor financeiro levantou a mão. E o custo? Estamos dentro do orçamento previsto. 7% abaixo. Daisy sorriu. Descobrimos que muitas das mudanças necessárias não exigiam grandes investimentos, apenas uma reorganização inteligente dos recursos existentes. A apresentação continuou por mais 20 minutos. Daisy respondeu a todas as perguntas com dados concretos, exemplos práticos e projeções realistas. Desculpas aceitas, disse Daisy.
Mas só porque você finalmente admitiu em voz alta que eu sou incrível. Eu não disse isso. Está implícito. William balançou a cabeça negativamente, mas o sorriso permaneceu. Você gostaria de almoçar? Para comemorar a promoção. Nada de assuntos de trabalho, apenas uma conversa normal entre colegas de trabalho. Daisy hesitou por apenas um segundo. Havia algo diferente na maneira como ele perguntou. Não foi a oferta fria e calculada do jantar de gala. Era genuíno. Tudo bem, mas você é quem vai pagar. Os gerentes ganham menos que o COR. Justo. Eles foram a um restaurante próximo, um lugar simples e agradável. A conversa fluiu surpreendentemente bem. William falou sobre a pressão de administrar uma empresa que herdou de seu pai, sobre expectativas impossíveis e o medo constante do fracasso. Daisy compartilhou sua história de estudar à noite enquanto trabalhava durante o dia, de nunca desistir apesar de todas as portas fechadas. Sabe o que é engraçado? Disse Daisy entre uma garfada e outra de salada. Se você não tivesse tido aquela ideia ridícula de me levar ao jantar de gala, nada disso teria acontecido. Eu ainda estaria limpando casas. Você ainda estaria tomando decisões terríveis e a empresa provavelmente estaria em situação pior. Então você está dizendo que minha ideia terrível era, na verdade, genial. Provocou William. Não vamos tão longe, riu Daisy. Foi uma ideia terrível com consequências inesperadamente positivas. Há uma diferença. Eu vou levar. Quando voltaram ao escritório, algo havia mudado entre eles. A hostilidade havia sido substituída por um genuíno respeito mútuo, e talvez, apenas talvez, por algo mais que nenhum dos dois estivesse pronto para nomear ainda. Mas o trabalho continuou. Daisy tinha um projeto de expansão para planejar e uma equipe para liderar. E, pela primeira vez desde que entrou na empresa, ela realmente sentiu que pertencia àquele lugar. Os meses seguintes foram os mais intensos da vida profissional de Daisy. A expansão do projeto para mais 4 departamentos exigiu uma coordenação complexa, negociações com gerentes resistentes à mudança e longas jornadas de trabalho. Mas os resultados continuaram a aparecer, constantes e impressionantes. O que ninguém esperava era o quanto a dinâmica entre Daisy e William mudaria durante o processo. Eles começaram a trabalhar juntos cada vez mais, discutindo estratégias, debatendo abordagens e, surpreendentemente, concordando na maioria das vezes. Isto está a ficar assustador, comentou Jennifer numa tarde, enquanto observava Daisy e William a analisarem relatórios lado a lado. Vocês dois estão trabalhando em perfeita harmonia. Cadê a Daisy que costumava chamá-lo de milionário arrogante? Ela ainda está aqui, Daisy sussurrou de volta. Ela está temporariamente em modo profissional. Pode voltar a aparecer a qualquer momento. Mas a verdade era mais complicada. Quanto mais Daisy trabalhava com William, mais ela descobria as camadas que ele mantinha escondidas sob aquela fachada fria. Ele era perfeccionista ao ponto da exaustão, mas não por arrogância, e sim por medo de decepcionar os outros. Ele era controlador porque nunca aprendeu a confiar nas pessoas. E quando baixava a guarda, revelava um humor seco que a fazia rir mais do que ela gostaria de admitir. Preciso que você revise este contrato antes que eu o assine, disse William, aparecendo em seu escritório certa tarde com uma pasta grossa na mão. Trata-se da parceria com fornecedores para o novo sistema logístico. Eu trabalho em recursos humanos, não no departamento jurídico, observou Daisy, mas mesmo assim pegou a pasta. Você entende de processos melhor do que qualquer pessoa aqui. Confio no seu julgamento. Daisy parou de repente no meio do processo de abrir a pasta. Você acabou de dizer que confia em mim? Não faça disso um evento. Ah, com certeza é um evento. Daisy sorriu. Preciso registrar este momento histórico. William Porter admitindo que confia em alguém. Onde está meu celular? Você é insuportável, disse ele. Mas ele estava sorrindo. E você está sorrindo. Outro evento que vale a pena notar. A verdade é que esses momentos estavam se tornando cada vez mais frequentes.
Conversas que começaram sobre trabalho e terminaram em assuntos pessoais. Almoços que se tornaram quase rotina. Olhares que duravam um segundo a mais do que era profissionalmente apropriado. Jennifer foi a primeira a perceber. Claro. Você está apaixonada por ele, declarou ela sem rodeios durante uma pausa para o café. Daisy engasgou com a bebida. O quê? Não, é apenas respeito profissional. Respeito profissional não significa que você deva checar o cabelo toda vez que ele entra na sala. Eu não faço isso. Você faz isso. E ele faz a mesma coisa quando sabe que vai te ver. Jennifer, você está imaginando coisas. William e eu somos colegas. Colegas que, aliás, estavam em pé de guerra não faz muito tempo. Exatamente. Vocês dois têm aquela química de inimigos que se apaixonam, a gente vê em séries de TV, disse Jennifer com um brilho cúmplice nos olhos. É clássico. Isso é ridículo, e eu tenho trabalho a fazer. Daisy se esquivou da conversa, mas as palavras de Jennifer continuavam ecoando em sua cabeça. Será verdade? Será que ela realmente havia desenvolvido sentimentos por William Porter? O homem que certa vez a levou a um jantar de gala apenas para que ela ficasse sentada em silêncio como mero enfeite? O mesmo homem que tentou pagar para que ela se demitisse do emprego? Não. Foi um absurdo. Completamente impensável. Com certeza. Daisy, você está me ouvindo? A voz de William a trouxe de volta à realidade. Eles estavam em mais uma reunião, desta vez apenas os dois, analisando os planos para o próximo trimestre. Desculpe, minha mente divagou por um segundo. O que você disse? Perguntei se você tem planos para sexta à noite. O coração de Daisy deu um salto. Por quê? Há um evento beneficente da empresa. Jantar formal, música, o de sempre. Normalmente é obrigatório para os gerentes, disse William, remexendo em papéis sem olhar para ela. Pensei que talvez você gostaria de ir. Isso faz parte dos requisitos do cargo. Tecnicamente, sim. Então por que você está perguntando como se fosse um convite? William finalmente olhou para ela, e havia algo diferente em sua expressão. Porque desta vez eu não quero que você vá por obrigação. Quero que você vá como um convidado de livre e espontânea vontade. O silêncio que se seguiu prolongou-se por segundos que pareceram horas. Essa é uma péssima ideia, disse Daisy finalmente. Provavelmente. Nós trabalhamos juntos. Isso pode complicar as coisas. Definitivamente. E tecnicamente você é meu chefe. Tecnicamente, você se reporta a Moretti, que se reporta a mim. Portanto, existe uma camada intermediária. Agora você está tentando encontrar brechas na lei. Estou tentando encontrar um motivo para você dizer sim, admitiu William, e a honestidade em sua voz desarmou completamente as defesas de Daisy. Ela deveria dizer não. Foi a coisa sensata, profissional e segura a se fazer. Mas Daisy Stevens nunca fora particularmente boa em fazer o que era sensato. Tudo bem, eu vou, disse ela, tentando parecer casual. Mas desta vez, não ficarei calado se alguém disser alguma besteira. Não esperaria nada menos. A semana que antecedeu a sexta-feira passou num turbilhão de nervosismo e negação. Daisy oscilava entre a excitação e o pânico, às vezes ambos no mesmo minuto. Preciso de um vestido, disse ela a Jennifer na quinta-feira. Um vestido de verdade, não aquele que comprei na liquidação anos atrás. Finalmente, vamos às compras depois do trabalho hoje. Encontrar o vestido certo transformou-se numa missão. Daisy experimentou pelo menos 15 opções antes de encontrar um vestido verde esmeralda que fosse elegante sem ser chamativo, sofisticado, mas ainda assim algo que ela realmente usaria. Perfeito. Jennifer aprovou. O William vai ter um ataque cardíaco quando te vir. O objetivo não é matar o homem, Jennifer. Claro que não. Basta deixá-lo sem palavras por alguns segundos. É uma coisa completamente diferente. A noite de sexta-feira chegou muito rápido. Daisy se arrumou com meticuloso cuidado, lembrando-se do contraste com a primeira vez que fora a um evento como acompanhante de William.
Desta vez foi diferente. Ela era diferente. Eles eram diferentes. William chegou pontualmente às 7 horas. Quando ela abriu a porta, a expressão dele fez com que todo o nervosismo valesse a pena. Você está, uau, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Tão eloquente como sempre, provocou Daisy, mas estava sorrindo. Você também tem uma boa aparência. Apenas apresentável. Não vou alimentar seu ego mais do que isso. O trajeto até o evento foi mais tranquilo do que Daisy esperava. Eles conversavam sobre tudo e sobre nada, rindo com facilidade. Quando chegaram, William ofereceu o braço, não mecanicamente como da primeira vez, mas com genuína cortesia. Pronto para encarar a elite corporativa novamente? Perguntou ele. Nasci pronta. Da última vez, eu era a governanta disfarçada. Agora sou gerente de projetos. Grande diferença. Você sempre foi mais do que qualquer título, disse William suavemente, e Daisy sentiu o rosto esquentar. O evento estava lotado. Daisy reconheceu muitos rostos, incluindo o de Moretti, que acenou com entusiasmo ao vê-la. Dessa vez, quando perguntaram quem ela era, William a apresentou com um orgulho inconfundível. Esta é Daisy Stevens, nossa gerente de otimização de processos. Ela é responsável pelos resultados extraordinários que vocês têm ouvido falar. Nada de apresentações vagas, nada de tratá-la como um acessório. Foi genuíno, respeitoso e fez o coração de Daisy bater mais rápido do que seria profissionalmente apropriado. Eles jantaram, conversaram e até dançaram quando a música começou. E ali, na pista de dança, com a mão de William repousando em sua cintura e os olhos fixos nos dela, Daisy teve que admitir a verdade que vinha evitando. Ela estava completamente, irremediavelmente apaixonada por William Porter. E pelo jeito como ele a olhava, pelo jeito como sorria apenas quando estavam juntos, pelo jeito como encontrava desculpas para tocá-la levemente, Daisy suspeitava que não era a única com esse sentimento. No que você está pensando? Perguntou William enquanto dançavam. Isso é muito diferente da primeira vez que fomos a um evento juntos. Melhor ou pior? Definitivamente melhor, admitiu Daisy. Mesmo que seja complicado e potencialmente desastroso para as nossas carreiras. Alguns riscos valem a pena, disse William. E havia uma promessa em sua voz que fez o estômago de Daisy se revirar de expectativa. Quando a noite terminou e William a acompanhou até a porta do apartamento, houve um momento de hesitação. Ambos sabiam que cruzar aquela linha significava que não haveria volta. Boa noite, Daisy, disse William por fim. Boa noite, William. Mas nenhum dos dois se mexeu. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, William se inclinou e a beijou. Suavemente a princípio, hesitante, depois mais profundamente quando Daisy correspondeu. Quando finalmente se separaram, ambos sorriam como adolescentes. Isso foi uma péssima ideia, concluiu Daisy. Eu ia dizer inevitável. A ideia terrível também funciona. Teremos que conversar sobre isso na segunda-feira. Definitivamente. Por ora, porém, eles apenas sorriram um para o outro, ambos sabendo que tudo havia mudado novamente, e desta vez para sempre. A segunda-feira chegou com uma pontualidade cruel. Daisy passou o domingo inteiro alternando entre repassar o beijo em sua mente e entrar em pânico com as consequências profissionais. Ao chegar ao escritório, ela estava preparada para uma conversa séria e madura sobre limites e profissionalismo. O que ela não esperava era encontrar William já em seu escritório, segurando 2 xícaras de café e com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Precisamos conversar, disseram ao mesmo tempo, e a tensão se dissipou em risos nervosos. Você primeiro, disse Daisy, fechando a porta atrás de si. William respirou fundo. A noite de sexta-feira foi. Não me arrependo. Nem um pouco, mas entenderei se você achar que foi um erro. Se quiser que voltemos a ser apenas colegas de trabalho, respeitarei isso. Você ensaiou isso, não é? Perguntou Daisy, pegando um dos cafés. 3 vezes em frente ao espelho esta manhã. Por que soou tão artificial? Um pouco formal demais.
Você parece estar fazendo uma apresentação para a diretoria, disse Daisy, sentando-se na beirada da mesa. Mas já que você foi honesto, eu também serei. Não me arrependo. Aliás, seria mentira dizer que não tinha pensado nisso antes de sexta-feira. Sério. William pareceu genuinamente surpreso. Por favor, não estou alimentando seu ego confirmando quanto tempo isso vai durar. Daisy tomou um gole de seu café. Mas temos um problema prático. Você é basicamente meu chefe. Estou gerenciando um projeto crucial. As pessoas vão falar. Eles vão falar de qualquer jeito. Eu já ouvi pelo menos 5 teorias diferentes sobre nós na sala VIP, admitiu William, que vão desde eles vão acabar se matando até eles já estão namorando em segredo. Bem, a primeira previsão estava correta por alguns meses, observou Daisy. Talvez estejamos apenas atendendo às expectativas ao confirmar a segunda opção. Então você quer tentar? William se aproximou. Mesmo com todas as complicações? Sim, aceito, disse Daisy sem hesitar. Mas com regras. No trabalho, somos profissionais. Nada de tratamento especial, nada de favoritismo, nada de discussões de casal em reuniões. Concordo plenamente. E se não funcionar, se as coisas ficarem estranhas, isso não pode afetar o projeto nem o meu emprego. Nunca, prometeu William. Você construiu isso por mérito próprio. Nada vai mudar isso. Ótimo. Então acho que agora estamos namorando. Daisy sorriu. É estranho dizer isso em voz alta. Extremamente estranho, concordou William. Mas ele também estava sorrindo. E provavelmente nos arrependeremos disso em algum momento. Com certeza. Mas vamos nos divertir até lá. Manter o relacionamento discreto no escritório acabou sendo mais difícil do que eles esperavam. Não porque quisessem demonstrar afeto em público, mas porque era quase impossível esconder os sorrisos bobos que surgiam sempre que estavam no mesmo ambiente. Você não está enganando ninguém, declarou Jennifer após assistir a uma reunião em que Daisy e William mal conseguiam parar de trocar olhares. É óbvio. Não sei do que você está falando. Daisy tentou manter a compostura. Daisy, ele sorriu 4 vezes durante aquela reunião. 4. Antes de você, ele dava, em média, meio sorriso por mês. Os números não mentem. Ok, talvez estejamos vendo aonde isso vai dar. Finalmente, Jennifer a abraçou. Posso contar para alguém, ou é segredo? Vamos manter isso em segredo por enquanto. Não queremos virar fofoca de corredor. Tarde demais. Em uma semana, metade do escritório já comentava em voz baixa sobre a mudança na dinâmica entre o gerente de otimização e o CEO. As teorias eram, no mínimo, criativas. Ouvi dizer que vocês dois se conheceram em um aplicativo de namoro, disse Thomas durante um almoço de equipe. Ouvi dizer que foi um encontro arranjado entre famílias, acrescentou Linda. Como um daqueles casamentos por conveniência que se transformaram em amor. A versão que ouvi é que vocês eram rivais secretos na faculdade e agora estão resolvendo essa tensão, acrescentou Patrick. Daisy quase se engasgou com a água. Nada disso é remotamente verdade. Então, qual é a verdade? Perguntaram todos em uníssono. A verdade é que começamos muito mal, trabalhamos juntos, nos conhecemos melhor e decidimos dar uma chance. Nada de drama, nada de novela, explicou Daisy. Desculpe desapontá-lo. Ponto. Isso é ainda melhor do que as teorias, disse Thomas. É real. Enquanto sua vida pessoal florescia, o trabalho seguia a todo vapor. A expansão do projeto para toda a empresa foi aprovada, e Daisy se viu gerenciando uma equipe muito maior. Foi desafiador, exaustivo, mas incrivelmente gratificante. O que ela não esperava era a crescente resistência de alguns dos executivos mais antigos. As pessoas acostumadas aos métodos antigos não gostaram da ideia de um gerente jovem mudar sistemas que estavam em vigor há décadas. Ela é muito jovem para liderar algo desta magnitude, Daisy ouviu o diretor de operações dizer em uma reunião da qual não deveria ter participado. E sejamos honestos,
Ela só está onde está porque o CEO está interessado nela. A raiva surgiu instantaneamente. Mas antes que Daisy pudesse entrar furiosa na sala, Jennifer segurou seu braço. Não vale a pena. Deixe que seu trabalho fale por você. Ele está descartando tudo o que eu construí, e você vai provar que ele está errado, mantendo o profissionalismo e continuando a apresentar excelentes resultados, disse Jennifer com firmeza. Não lhe dê a satisfação de ver você perder a paciência. Daisy respirou fundo várias vezes. Jennifer tinha razão, mas precisou de muita força de vontade para não invadir aquela sala e fazer um discurso sobre sexismo e meritocracia. Naquela noite, quando ela contou a William sobre o comentário, ele ficou furioso. Quem disse isso? Vou ter uma conversa séria com ele amanhã. Não, Daisy o interrompeu. Isso só vai provar o ponto dele de que preciso que você me defenda. Preciso lidar com isso sozinha, do meu jeito, que seria sendo tão boa no meu trabalho que se torna impossível negar minha competência, disse Daisy com determinação. E talvez fazer uma apresentação na próxima Assembleia Geral, mostrando exatamente como meu projeto impactou os lucros da empresa. Os números não mentem. Você se torna assustador quando está determinado. É incrivelmente atraente. Concentração, William. Estamos tendo um momento profissional aqui, certo? Desculpe. Ele tentou parecer sério, mas estava sorrindo. Siga em frente com seu plano de dominação corporativa por meio de competência inegável. E foi exatamente isso que Daisy fez. Na reunião geral seguinte, ela apresentou dados consolidados dos 9 meses desde o início do projeto. A produtividade geral da empresa aumentou em 18%. A satisfação dos funcionários aumentou 23%. E, o mais importante, os lucros aumentaram 12%, superando todas as projeções iniciais. Isso representa aproximadamente 4 milhões de dólares em ganhos diretos, concluiu Daisy, olhando diretamente para o diretor de operações que havia duvidado dela. Comparado ao plano original de redução de pessoal, que teria economizado 2 milhões, mas nos custaria talentos valiosos e o moral da equipe, os cálculos são claros. O silêncio na sala era de admiração, não de dúvida. Até mesmo o diretor de operações teve que acenar com a cabeça em sinal de concordância, embora claramente contra a sua vontade. Após a reunião, Moretti a chamou para uma conversa particular. Daisy, tenho uma proposta para você. Estamos considerando criar um novo departamento. Diretor A, de Pessoas e Cultura Organizacional. É um novo cargo focado em garantir que a empresa continue crescendo sem perder de vista seus funcionários. Gostaríamos que você o assumisse. Daisy ficou sem palavras por um momento. Diretor? Isso seria um salto enorme. Eu sei, mas você demonstrou não apenas habilidade técnica, mas também verdadeira liderança e visão estratégica. O conselho votou unanimemente a favor. E William, ele sabia dessa proposta. Ele se absteve da votação para evitar qualquer aparência de conflito de interesses, explicou Moretti. Mas, entre nós, ele foi o primeiro a sugerir seu nome quando discutimos a criação do cargo. Daisy não sabia se ria ou chorava. Há menos de um ano, ela trabalhava limpando casas. Agora, ela estava sendo convidada a integrar a equipe executiva da empresa. Eu aceito, disse ela, com a voz firme apesar da emoção. E eu honrarei a sua confiança. Nunca duvidamos disso. Quando Daisy saiu do quarto, encontrou William esperando no corredor. Então, o que Moretti queria? Ele me ofereceu um cargo de diretor. Daisy ainda estava processando as informações. Um cargo de diretor, William. Para mim. E você aceitou? Obviamente. William a abraçou ali mesmo no corredor, esquecendo completamente o profissionalismo que haviam prometido manter no trabalho. Tenho orgulho de você, mesmo que agora estejamos tecnicamente no mesmo nível, o que torna nossa situação ainda mais complicada. Sempre complicado, Daisy riu contra o peito dele, mas desta vez de um jeito bom. E, ao se afastarem antes que alguém os visse,
Ambos sabiam que estavam construindo algo especial. Não apenas um relacionamento, mas uma verdadeira parceria baseada no respeito, na admiração mútua e na impressionante capacidade de irritar um ao outro de maneiras cada vez mais criativas. Os meses seguintes foram uma verdadeira montanha-russa. Daisy assumiu seu novo papel de diretora com a mesma energia que havia demonstrado em todos os projetos anteriores, mas a escala era muito maior agora. Ela tinha voz direta nas decisões estratégicas da empresa, participava de reuniões de alto nível e precisava equilibrar a visão de longo prazo com resultados imediatos. E, claro, ela ainda tinha que lidar com William, que continuava sendo uma mistura fascinante de CEO brilhante e homem teimoso que achava que estava sempre certo. Não podemos investir $300 mil em um programa de bem-estar neste momento, disse William durante uma reunião do comitê executivo. Temos outras despesas prioritárias. Outras despesas, como o quê? Mais móveis importados para o seu escritório, retrucou Daisy, sentindo todos os olhares se voltarem para ela. Desculpe, isso foi desnecessário, mas meu ponto permanece. Investir no bem-estar dos funcionários não é um luxo. É uma estratégia de retenção de talentos. Temos dados que comprovem isso, perguntou o diretor financeiro. Tenho uma apresentação de 40 slides que comprova exatamente isso. Se você quiser vê-la, respondeu Daisy. Posso agendar para amanhã. William olhou para ela do outro lado da mesa, com um olhar que misturava irritação e admiração. Agenda. Analisaremos os dados antes de tomar uma decisão. Após a reunião, William a acompanhou até seu escritório. Movies in potatoes? Sério, disse ele, fechando a porta atrás de si. Foi um golpe baixo, eu admito, disse Daisy, girando a cadeira para encará-lo. Mas você estava sendo impossível de novo. Estou tentando equilibrar os orçamentos, Daisy. Não é nada pessoal. Quando envolve pessoas, tudo se torna pessoal, rebateu ela. Essa é a diferença entre como você vê a empresa e como eu a vejo. Para você, são apenas números. Para mim, são vidas que dependem das decisões que tomamos nesta sala. William suspirou, passando a mão pelos cabelos naquele gesto de frustração tão familiar para Daisy. Você está certo de novo. É irritante como você sempre está certo ultimamente. Nem sempre, apenas em 90% dos casos. Daisy sorriu. Deixo você estar certo nos outros 10% para que seu ego não fique ferido. Que generosidade, disse ele, aproximando-se da mesa dela. Jantar hoje à noite. Preciso compensar o meu comportamento insuportável na reunião. Você vai pagar? Obviamente. Então eu aceito, mas nada de falar de trabalho. Estou cansado de planilhas e projeções. Negócio. O relacionamento deles havia encontrado um ritmo peculiar, mas funcional. No trabalho, eram profissionais que, por vezes, discordavam veementemente sobre estratégia. Fora do trabalho, eles eram um casal que descobria novas facetas um do outro a cada dia. Daisy descobriu que William tinha um lado surpreendentemente sentimental. Ele guardava ingressos de cinema antigos e fotos desbotadas em uma caixa que nunca mostrava a ninguém. William descobriu que Daisy cantava no chuveiro, sempre desafinada, e que tinha um medo irracional de palhaços desde a infância. Sério, palhaços. Ele riu quando ela confessou durante o jantar. De todas as coisas, palhaços. Não riam. É um medo legítimo. Eles são assustadores com esses rostos pintados e sapatos enormes, defendeu-se Daisy. E aqueles narizes vermelhos? Não, obrigada. Vou garantir que nunca te levarei a um circo. Ótima ideia. Adicione isso à lista de coisas que contribuem para um relacionamento saudável. Mas nem tudo foram jantares românticos e descobertas encantadoras. A pressão no trabalho continuou aumentando e começou a cobrar seu preço. Daisy trabalhava até tarde quase todas as noites, levava trabalho para casa nos fins de semana e mal tinha tempo para respirar. Você está se esgotando, alertou Jennifer certa tarde, observando Daisy tomar sua terceira xícara de café do dia. Quando foi a última vez que você dormiu 8 horas seguidas?
Dormir é para pessoas sem grandes ambições, brincou Daisy. Mas a piada não teve graça. Isso não tem graça. Você está pálida. Tem olheiras. E ontem eu vi você colocar sal no café em vez de açúcar. Eu estava experimentando novos sabores. Daisy, estou falando sério. Eu sei. Daisy possui Zikara. Mas há tanta coisa acontecendo. A implementação da nova estrutura, os projetos sociais que quero lançar, a resistência que ainda encontro por parte de alguns dos executivos mais antigos. Se eu parar, parece que tudo vai desmoronar. Ou talvez você só precise confiar mais na sua equipe. Delegar. Sabe, aquelas coisas que você sempre prega, mas nunca pratica. Era verdade. Daisy era ótima para falar sobre trabalho em equipe e compartilhamento de responsabilidades, mas péssima em aplicar isso a si mesma. A garota que passou anos fazendo tudo sozinha porque ninguém lhe dava uma chance agora não sabia como pedir ajuda, mesmo quando tinha pessoas com quem podia contar. William também percebeu. Certa noite, quando Daisy adormeceu em seu sofá rodeada de documentos, ele silenciosamente guardou tudo e a cobriu com um cobertor. Você está se matando de trabalhar, disse ele na manhã seguinte, quando ela acordou desorientada às 6 horas. Bom dia para você também. Daisy esfregou os olhos. Que horas são? Está na hora de conversarmos sobre limites e saúde mental. Parece divertido. Você tem café? Daisy, estou falando sério. William sentou-se ao lado dela. Você está fazendo exatamente o que eu costumava fazer. Tentando controlar tudo. Carregando todo o peso sozinha, sem nunca pedir ajuda. E veja onde isso me levou antes de você entrar na minha vida. Sozinha, infeliz e quase perdendo a empresa. Mas não quero desapontar ninguém. Trabalhei muito para chegar até aqui. E ninguém vai tirar isso de você só porque você delega algumas responsabilidades, disse William, pegando na mão dela. Você montou uma equipe incrível. Você confia neles? Claro que sim. Então deixe que eles ajudem. Ser líder não significa fazer tudo sozinho. Significa saber quando pedir ajuda. Era a mesma lição que Daisy tentará ensinar a William meses antes. A ironia não lhe passou despercebida. Você está usando minhas próprias palavras contra mim. Aprendi com os melhores, ele sorriu. Então, você vai acatar o conselho ou vai continuar teimoso? Posso ser teimoso por mais 5 minutos e depois aceitar o conselho. Justo. A mudança não foi fácil. Daisy teve que se esforçar conscientemente para compartilhar projetos, confiar em sua equipe, e o mais difícil de tudo, aceitar que não precisava mais provar nada a ninguém. Ela já tinha feito isso, repetidamente. Como você está se sentindo? Perguntou William algumas semanas depois, quando ela chegou do trabalho em um horário razoável pela primeira vez em meses. Estranhamente relaxada e um pouco culpada por estar relaxada, admitiu Daisy. Mas Thomas está liderando o projeto de integração, Linda assumiu os relatórios trimestrais e Patrick está gerenciando o programa de mentoria. E sabe de uma coisa? Eles estão fazendo um excelente trabalho. Imagine só. Pessoas competentes realizando um trabalho competente quando lhes é dada a oportunidade. Não precisa ficar esfregando na minha cara que você estava certo. Mas é tão gratificante. William a puxou para um abraço. E agora que você tem mais tempo livre, finalmente podemos fazer aquela viagem que combinamos. Daisy havia esquecido completamente. Eles tinham conversado sobre passar um fim de semana prolongado em algum lugar sem telefones, sem internet, sem nada relacionado ao trabalho. Quando? Mês que vem. Já reservei uma cabana nas montanhas. 3 dias de paz, natureza e 0 discussões sobre estratégia corporativa. Você fez a reserva sem me consultar. Eu sabia que se esperasse você ter tempo livre para discutir isso, acabaríamos esperando até o ano que vem, defendeu-se William. Mas se você quiser, posso cancelar. Não, não cancele, Daisy interrompeu rapidamente. 3 dias nas montanhas parece perfeito. Só, haverá Wi-Fi para emergências. Margarita. Ok.
Sem Wi-Fi. Eu consigo. Sou totalmente capaz de ficar desconectado por 3 dias. Veremos. William Ryu. Aposto $20 que você não dura nem o primeiro dia. Aposta aceita. Prepara-se para perder. Atenção! Alerta de Soiler. Daisy nem sequer conseguiu completar metade do primeiro dia. Mas ela descobriu que o mundo não acabava se ela não checasse seus e-mails por algumas horas. Na verdade, ela percebeu que se desconectar era exatamente o que precisava. Entre trilhas para caminhadas, conversas à luz de velas quando a energia acabava e tentativas desastrosas, porém hilárias, de cozinhar sem receita, Daisy e William encontraram algo que ambos haviam perdido no caos da vida corporativa: a simplicidade. Sabe o que é engraçado? Disse Daisy na última noite, sentada na varanda sob as estrelas. Há 1 ano, eu estava limpando sua casa e pensando que você era o ser humano mais arrogante que eu já havia conhecido. Sim, eu estava, admitiu William sem hesitar. Você me transformou, Daisy. Você me fez encarar coisas que eu vinha evitando. Me ensinou a liderar de verdade, não apenas a gerenciar. Você virou meu mundo de cabeça para baixo, da melhor maneira possível. Espero, disse ela em tom de brincadeira, que seja a única maneira que realmente importa. E ali, sob o céu estrelado, longe de reuniões, planilhas e pressões corporativas, eles eram apenas Daisy e William. Não um diretor e um CEO. Apenas 2 pessoas que encontraram algo genuíno em meio ao caos. Eu te amo, disse William de repente. E o coração de Daisy deu um salto. Até que enfim você disse isso, ela respondeu com um sorriso. Eu também te amo, mesmo quando você é impossível em reuniões. Principalmente quando me torno insuportável em reuniões. Não vamos tão longe. Enquanto riam juntos sob as estrelas, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Algo que valia a pena cada discussão, cada desafio, cada momento difícil que foi necessário para chegar lá. O regresso da viagem trouxe energias renovadas. Daisy voltou ao escritório mais equilibrada. William parecia menos tenso, e a empresa continuou a prosperar sob a nova cultura organizacional que haviam construído juntos. Mas, como em toda boa história, sempre havia um desafio inesperado à espreita. Precisamos conversar. Na manhã de terça-feira, Moretti convocou Daisy e William para uma reunião fechada. Sua expressão era séria demais para ser um bom sinal. Isso soa perigosamente parecido com uma daquelas conversas que começam com "precisamos conversar sobre sua atuação". Daisy tentou aliviar a tensão, mas Moretti não sorriu. A Global Tech fez uma proposta de fusão, disse ele sem rodeios. Uma muito generosa. O conselho está dividido. William imediatamente se enrijeceu. Uma fusão? Eles querem absorver a Porter Enterprises. Tecnicamente, seria uma parceria, mas sabemos como essas coisas funcionam. Em 2 anos, estaríamos totalmente integrados a eles e perderíamos nossa identidade, explicou Moretti. Alguns membros do conselho estão entusiasmados com os números. Outros, incluindo eu, estão preocupados com o que isso significaria para nossa cultura e nossos funcionários. Daisy sentiu o estômago se contrair. Quantos empregos seriam afetados? Nas projeções iniciais, cerca de 30% de redundância. 300 pessoas, Daisy. Não, disse William imediatamente. Nem sequer estamos considerando essa possibilidade. William, não podemos simplesmente rejeitar sem apresentar ao conselho, disse Moretti pacientemente. Eles têm o direito de votar. Precisamos de uma estratégia melhor do que simplesmente dizer não. Então daremos a eles um motivo para dizer não, disse Daisy, já pensando rápido. Precisamos provar que a Porter Enterprises vale mais por si só do que em uma fusão. Moretti, quanto tempo falta para a votação? 3 semanas. 3 semanas, repetiu Daisy, olhando para William. Podemos fazer isso? Podemos, concordou ele. E naquele momento, eles voltaram a ser uma equipe. Precisaremos de dados atualizados, projeções de crescimento e talvez algumas parcerias estratégicas menores para demonstrar nossa força no mercado,
acrescentou Daisy. E precisamos demonstrar o verdadeiro valor da nossa cultura empresarial, algo que não aparece em planilhas, mas que faz toda a diferença. Os dias seguintes foram frenéticos. Daisy e William praticamente moravam no escritório, preparando uma apresentação completa que destacava não apenas os impressionantes resultados financeiros da empresa, mas também o impacto humano das mudanças que haviam implementado. Olha só isso, disse Daisy tarde da noite, mostrando-lhe alguns dados. Desde que implementamos os novos programas, nossa taxa de retenção de talentos é a mais alta do setor. Os concorrentes estão perdendo funcionários para nós, e não o contrário. Isso é ouro em termos de valor de mercado. E isto aqui, William apontou para outro gráfico. Nossa inovação interna aumentou 40%. Funcionários felizes e engajados geram mais ideias, mais soluções e mais crescimento. Viu? As pessoas não são apenas recursos, são ativos. Daisy sorriu cansada. Finalmente você aprendeu a lição. Eu tive um ótimo professor. Chato, mas ótimo. Jennifer aparecia periodicamente com café e comida, garantindo que eles não desmaiassem de fome ou exaustão. Vocês dois são impossíveis, disse ela, colocando sanduíches sobre a mesa. Vocês trabalham melhor juntos do que separados, mas também se estressam mais quando as coisas ficam sérias. É o nosso jeito peculiar de funcionar, disse Daisy, pegando um sanduíche. Obrigado por nos manter vivos. Alguém tem que fazer isso. Na semana anterior à apresentação final, algo inesperado aconteceu. Funcionários de vários departamentos começaram a aparecer no escritório de Daisy por conta própria. Ouvimos rumores sobre uma possível fusão, disse Thomas, representando um grupo de pelo menos 20 pessoas. Queremos ajudar. O que podemos fazer? Daisy ficou comovida. Vocês já fazem isso todos os dias, mas se realmente querem contribuir, que tal depoimentos? Histórias reais sobre como as mudanças da empresa impactaram suas vidas. O que se seguiu foi uma onda de apoio que surpreendeu até os mais otimistas entre eles. Os funcionários escreveram depoimentos. Alguns gravaram vídeos curtos, outros criaram apresentações mostrando melhorias em seus departamentos. Foi uma demonstração poderosa de que a empresa não era apenas William ou o conselho administrativo, era todo mundo trabalhando junto. Isto é incrível, disse William, analisando o material que haviam recebido. Nunca six nada parecido. É isso que acontece quando você trata as pessoas como pessoas, e não como números, disse Daisy suavemente. Eles retribuem quando você mais precisa deles. Na noite anterior à reunião crucial, Daisy e William estavam no escritório dele revisando a apresentação pela última vez. Você acha que vai funcionar? Perguntou ela, com um raro traço de insegurança na voz. Tem que ser, disse William. Não é só pelos números ou pela empresa. É por todas as pessoas que confiaram em nós. Não posso decepcioná-las. Não podemos, corrigiu Daisy com um sorriso. Você ouviu isso? Não eu. Nós. Vejam só quem se tornou um verdadeiro líder de equipe. Cale a boca, disse ele, mas também estava sorrindo. A manhã da reunião decisiva chegou com um céu cinzento e ameaça de chuva. Daisy vestiu seu traje mais elegante. William estava impecável como sempre, e juntos entraram na sala de reuniões, prontos para a maior batalha de suas carreiras. A apresentação durou 2 horas. Daisy e William se revezaram, cada um trazendo sua perspectiva única. Dados financeiros sólidos, projeções de crescimento sustentável, parcerias estratégicas já em negociação e, o mais importante, histórias reais de funcionários cujas vidas foram transformadas. A Global Tech pode oferecer dinheiro rápido, concluiu Daisy. Mas estamos construindo algo que vale muito mais do que lucro a curto prazo. Estamos construindo lealdade, inovação e uma cultura que atrai os melhores talentos do mercado, algo que não se compra em nenhuma fusão. O silêncio após a apresentação foi tenso. Os membros do conselho trocaram olhares, fizeram anotações e cochicharam entre si. Finalmente, Moretti se levantou. Vamos votar. Todos a favor de regir a proposta de Global Tech e manter
A Porter Enterprises Independent. Um a um, os membros do conselho levantaram as mãos. Alguns hesitaram, mas no final, a votação foi unânime. Proposta rejeitada, anunciou Moretti, e o alívio na sala foi palpável. A Porter Enterprises Permanece Independent. Daisy e William saíram da sala exaustos, mas vitoriosos. No corredor, longe dos olhos da diretoria, ele a puxou para um abraço apertado. Nós conseguimos, murmurou ele. Sim, fizemos, ela repetiu. Porque trabalhamos juntos, como verdadeiros parceiros. Sobre isso, William deu um passo para trás, mas manteve as mãos nos ombros dela. Há algo que eu gostaria de lhe perguntar. Se for sobre mais um projeto de última hora com um prazo impossível, a resposta é não. Não se trata de trabalho. Ele respirou fundo, e Daisy percebeu que ele estava genuinamente nervoso. Daisy, estes últimos meses foram os mais desafiadores e os mais felizes da minha vida. Você me transformou completamente. Você me tornou uma pessoa melhor, uma líder melhor, melhor em tudo. William, o que você está? Deixe-me terminar antes que eu perca a coragem, interrompeu ele com um sorriso nervoso. Eu sei que ainda é cedo. Sei que ainda temos muito pela frente, mas também sei que não quero passar um único dia da minha vida sem você. Então ele se ajoelhou ali mesmo no corredor da empresa e tirou uma pequena caixa do bolso. Daisy Stevens, você quer casar comigo? Daisy ficou completamente congelada. De todas as coisas que ela esperava que acontecessem hoje, um pedido de casamento não era uma delas. Você está fora de si, foi a primeira coisa que ela conseguiu dizer. Acabamos de sair de uma reunião que decidiu o futuro da empresa. Estou suado. Você está suado. Meu cabelo está uma bagunça. Então isso é um não. É claro que não é um não, seu idiota. Daisy o ajudou a se levantar. Sim, é óbvio que sim. Só achei que você escolheria um momento que fosse, sei lá, mais romântico. Não há nada mais romântico do que pedir alguém em casamento logo depois de salvarmos a empresa que representa tudo o que construímos juntos, disse William, colocando o anel no dedo dela. E foi perfeito. Simples, elegante, exatamente o que ela teria escolhido. Somos uma equipe, Daisy, no trabalho e na vida. E quero que isso seja oficial. Desde que você entenda que continuarei a discutir com você nas reuniões. Não esperaria nada menos. E continuarei te lembrando desse pagamento atrasado sempre que você se achar demais. Você nunca vai me deixar esquecer aqueles $5.000, vai? Nunca. Daisy riu e o beijou ali mesmo no corredor, sem se importar mais com profissionalismo ou aparências. Tudo começou com um chefe arrogante e uma governanta rebelde, evoluiu para colegas de trabalho competitivos, depois para parceiros profissionais, e finalmente, para algo muito mais profundo. E agora, um casal de noivos prestes a começar um novo capítulo juntos. A notícia do noivado deles se espalhou pela empresa mais rápido do que fofoca em um grupo de bate-papo. Na manhã seguinte, todo o escritório já sabia, e Daisy mal conseguia chegar ao seu escritório sem ser parada por pelo menos 10 pessoas que lhe davam os parabéns. Finalmente, Jennifer a abraçou assim que a viu. Eu sabia. Eu sabia desde aquele primeiro almoço que vocês dois acabariam juntos. Você e sua intuição assustadora. Daisy riu, mostrando o anel que brilhava em seu dedo. Mas obrigada por não me deixar desistir quando ele estava insuportável. Ah, ele continua insuportável. Só que agora ele é insuportável para você. Os meses seguintes foram uma correria entre o planejamento do casamento, trabalho intenso e a constatação diária de que equilibrar a vida pessoal e profissional era uma arte que exigia prática constante. Não podemos fazer o casamento em junho. Tenho aquela conferência de gestão, disse Daisy durante uma sessão de planejamento, folheando o calendário. E em julho tenho reuniões com investidores internacionais, acrescentou William. Agosto, lançamento do novo programa de desenvolvimento. Setembro, fechamento trimestral. Eles se entreolharam e caíram na gargalhada diante do absurdo da situação.
Somos oficialmente viciadas em trabalho, declarou Daisy. Não conseguimos nem marcar nosso próprio casamento sem consultar o calendário da empresa. Outubro, decidiu William. Se for preciso, podemos bloquear o mês inteiro. A empresa consegue sobreviver sem nós por 2 semanas. 2 semanas? Isso é ambicioso. Daisy, tem que ser memorável. Assim, num ensolarado sábado de outubro, Daisy Stevens e William Porter casaram-se numa cerimônia elegante, mas íntima, num jardim, rodeados de amigos, colegas e algumas pessoas que tinham testemunhado a sua improvável jornada desde o início. Moretti era um dos padrinhos, claro. Jamais imaginei que aquela noite no jantar de gala terminaria em casamento, disse ele em seu brinde, fazendo todos rirem. Mas eu sempre soube reconhecer uma boa parceria quando havia. Jennifer era uma das damas de honra e chorou durante toda a cerimônia, o que fez Daisy chorar também, o que emocionou William, criando um efeito dominó de lágrimas que ninguém esperava. Eu me lembro de quando você limpava a mesma sala onde agora dança como diretora de uma companhia, disse uma das ex-colegas de trabalho de Daisy, da época em que ela trabalhava na limpeza, durante a recepção. Sua história é verdadeiramente inspiradora. Eu apenas fiz o que precisava ser feito, disse Daisy, sinceramente. Eu estudei, trabalhei duro e, quando a oportunidade surgiu disfarçada de proposta maluca de um milionário desesperado, eu a agarrei. Ei, eu ouvi isso, disse William, aparecendo atrás dela. Louco! Foi genial, estratégico, visionário. Foi um ato desesperado, corrigiu Daisy com um sorriso. Mas funcionou, então dou-lhe o crédito. A festa se estendeu noite adentro, repleta de discursos emocionantes, danças desajeitadas e aquele tipo de alegria genuína que só acontece quando pessoas que realmente se importam se reúnem para celebrar algo especial. Quando finalmente se viram sozinhos no final da noite, exaustos, mas felizes, William puxou Daisy para mais uma dança, mesmo que a música já tivesse parado. Então, Sra. Porter, disse ele, e Daisy fez uma careta. Sobre isso, vou manter Stevens profissionalmente. Daisy Stevens Porter. Pessoalmente, preciso de continuidade no meu currículo. Claro. Eu não esperaria que você mudasse completamente por minha causa. Ótimo, porque eu não vou. Mas você fica com metade do sobrenome, então considere isso com sorte. A lua de mel foi tudo o que eles haviam prometido. 2 semanas inteiras completamente desconectados, viajando sem pressa, rindo de coisas bobas e relembrando um ao outro porque haviam se apaixonado em primeiro lugar. Quando eles voltaram, a empresa estava funcionando perfeitamente. A equipe de Daisy manteve todos os projetos dentro do cronograma, provando que ela havia construído algo verdadeiramente sustentável e independente de sua presença constante. Você sabe o que isso significa, disse Jennifer quando Daisy mencionou o assunto. Você nos ensinou tão bem que não dependemos mais de você. Isso é sinal de uma liderança excepcional. Ou um sinal de que sou substituível, brincou Daisy. Você nunca será substituível, mas é libertador não ter que ser indispensável. A sabedoria contida nessas palavras acompanhou Daisy por anos. A Porter Enterprises continuou crescendo, mas agora de forma sustentável e centrada nas pessoas. Foram lançados programas sociais, construídas parcerias estratégicas e a empresa passou a ser conhecida não apenas pelos seus resultados financeiros, mas também pela sua cultura notável. 3 anos após o casamento, Daisy estava em seu escritório analisando propostas quando William entrou com aquele olhar que ela conhecia tão bem. Ele teve uma ideia. Não, disse ela antes mesmo que ele pudesse falar. Você nem imagina o que vou sugerir. Conheço bem esse olhar. É aquela cara de tenho uma ideia que vai dar muito trabalho, mas que vale totalmente a pena. Então, minha resposta preventiva é não. Só me escute. William sentou-se na beirada da mesa dela. E se criássemos uma fundação focada em dar oportunidades a pessoas como você já foi? Bolsas de estudo, programas de treinamento, mentoria. Daisy parou o que estava fazendo e olhou para ele. Você está falando sério? Com certeza.
Você mudou sua vida ao aproveitar uma única oportunidade. Imagine quantas pessoas por aí precisam dessa mesma chance. Isso seria incrível, disse Daisy, com a garganta apertada pela emoção. E muito trabalho. O melhor tipo de trabalho. E foi assim que nasceu a Fundação Stevens Porter, dedicada a encontrar talentos em lugares inesperados e a dar às pessoas as ferramentas necessárias para brilharem. Daisy entrevistou pessoalmente os candidatos, compartilhou sua história e deixou claro que os únicos requisitos eram a vontade de aprender e a coragem de tentar. Você já limpou casas? Perguntou uma jovem durante a primeira cerimônia de entrega das bolsas de estudo. Sim, e não há vergonha nenhuma nisso, respondeu Daisy. O trabalho honesto é sempre digno. Mas se você tem sonhos maiores, se estudou e se preparou, não deixe ninguém convencê-lo a ficar parado. Quando a oportunidade surgir, agarre-a com as duas mãos. 5 anos depois daquele fatídico jantar de gala que mudou tudo, Daisy e William estavam de volta ao mesmo salão de baile, mas desta vez para a celebração anual da fundação. Dezenas de ex-bolsistas estavam presentes, muitos agora em posições importantes em diversas empresas, alguns até mesmo administrando seus próprios negócios. Lembra daquela noite? Perguntou William, observando o desenrolar dos acontecimentos. Quando você me tratava como um mero enfeite e eu quebrava todas as suas regras. Difícil de esquecer. Daisy sorriu. A pior decisão terrível que já tomei, e a pior ideia brilhante que já aceitei. Você acha que algum dia vamos parar de discordar nas reuniões? William a puxou para mais perto. Espero que não. É assim que mantemos as coisas interessantes. Então, um brinde a isso. Ele ergueu sua taça de champanhe. Que venham muitos mais anos de divergências construtivas. E que continuemos a construir o impossível juntos, brindou Daisy. Enquanto observavam todas as histórias de sucesso que ajudaram a criar, tanto na empresa quanto por meio da fundação, Daisy refletiu sobre como a vida pode ser imprevisível. Há alguns anos, ela trabalhava limpando casas por $120 por dia. Agora ela era diretora, esposa, mentora e a prova viva de que oportunidades podem surgir nos lugares mais improváveis. E William, o homem que só queria uma companhia silenciosa para um jantar, encontrou uma parceira que o desafiava constantemente, o fazia ser melhor e o amava exatamente como ele era, com todos os seus defeitos. No que você está pensando? Perguntou ele, percebendo o olhar distante dela. Se alguém me contasse essa história há um ano, eu diria que era absurda demais para ser verdade, respondeu Daisy. Uma governanta se torna diretora, casa-se com o chefe arrogante que se revelou um homem incrível, e juntos eles mudam a forma como toda uma empresa funciona. Parece o enredo de um filme ruim. Ei, nossa história não é ruim. É inspiradora. É um caos. Chaoticamente inspirador. Impossível. Impossivelmente perfeita, corrigiu William, e a beijou ali mesmo, no meio da festa, sem se importar com quem estivesse olhando. E enquanto a música tocava e as pessoas comemoravam ao seu redor, Daisy Stevens Porter sabia com absoluta certeza que sua história, por mais improvável que fosse, era real, verdadeira e completamente sua. De governanta temporária a diretora, de companheira silenciosa a voz que mudou tudo. De inimigos em conflito a parceiros inseparáveis. Sem dúvida, era uma história que valia a pena contar. E a melhor parte? Estava apenas começando. O que você achou da história de Daisy e William? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Dê uma nota para esta história de 0 a 10. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as nossas histórias. Você também pode assistir a mais histórias inspiradoras clicando aqui na tela.